Saudações uma vez mais para todo o auditório duplo da V-Motores e da Gol FM, quer via ondas hertzianas, quer nas diferentes plataformas que temos nas redes digitais. O programa Motosport hoje está todo engalanado porque recebe uma princesa do asfalto. Neste caso, a mais do que justamente denominada Princesa da Montanha, a jovem Gabriela Correia, a jovem que no dia em que fez 16 anos se sentou num carro de competição e inaugurou essa sua carreira nas quatro rodas que não no karting, logo ali, no dia em que podia, e que daí para cá tem sido uma, não surpresa, mas uma confirmação entre os talentosos pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. Gabriela, antes de mais quero-lhe agradecer a simpatia e o prazer que nos dá de estar no programa Motosport hoje. Vou começar por lhe perguntar como é que uma jovem que obviamente é muito focada nos seus estudos e é muito focada também na sua carreira esportiva está a viver este período de confinamento obrigatório. Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Esta altura está a ser um bocadinho mais complicada, já não estava tão habituada a ficar tanto tempo em casa e conciliar então mais os estudos e esquecer um bocado a parte das corridas, porque agora não há possibilidade. Então temos assistindo bastante às entrevistas que têm feito dos pilotos. É uma forma assim de manter o contacto. Mas está a ser uma fase muito difícil de ultrapassar, porque uma pessoa está habituada a estudar durante a semana e ter um bocado de investimento ao fim de semana. Gabriela, uma curiosidade que tenho, não é um daqueles pilotos que também tem por vício fazer jogos de carros nas consolas, ou é? Por acaso não tenho entrado muito nesse ambiente, até porque tenho de me focar bastante nos estudos, mas também às vezes gosto de ir assim um bocadinho para esses lados. Muito bem. Gabriela, vamos fazer um pouco de história, antes de falarmos daquilo que propriamente tem sido a sua extraordinária carreira no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group nas duas épocas que ostenta no seu jornal. Para muita gente é desconhecido, sobretudo para aqueles que não são os aficionados mais sempre a par de tudo o que acontece com os pilotos, é desconhecido que a Gabriela não começou a sua carreira desportiva nesse dia na Valperra, porque já tinha para trás algumas épocas de karting. Por isso iria pedir que nos fizesse aqui uma história de como foi a sua carreira enquanto piloto pré-Campeonato de Portugal de Montanha. Então eu comecei em 2014, inscrevi-me numa escolinha de karting aqui em Braga. Depois em 2015 comecei a fazer o Troféu Norte, que passava pelas pistas do Norte, mas mais centrado também em Braga, sendo que é daqui que sou. E fui sempre fazendo o Troféu Norte, porque é a pista que conheço melhor, e comecei também por fazer o Rotax. E fiz então até o último ano, em que depois ingressei para o SEAT e para o Campeonato Nacional de Montanha. A Gabriela gostava do karting? Era na altura a sua ideia vir a ter uma carreira na velocidade? O objetivo sempre passou um bocadinho por isso, por iniciar então no karting e depois poder passar para uma fase diferente, como uma forma de evolução. Mas sim, foi assim um início bastante bom e que apreciei bastante para depois agora tenho umas vantagens sobre o resto dos pilotos. A Gabriela faz parte de uma equipa com vários pilotos e todos eles de nomeada, seja o pai, seja o tio, seja o primo, são pilotos que têm já carreiras fantásticas, com títulos, com vitórias, como é o seu caso também. E eu tenho obviamente que lhe perguntar, de onde é que lhe veio a inspiração? Foi do pai? Foi de toda esta ligação à família? De onde é que lhe veio essa vontade de ser piloto de competição? Eu comecei assim por ver o meu pai nas corridas. Na altura o meu pai, antes também de começar, também foi ver o meu tio. E foi aí que ele ganhou o gosto, então eu ganhei o gosto também por ir ver o meu pai. Então foi assim um bocadinho por desencadear de família. E habituei-me a esse ambiente e gostei bastante. E foi sempre assim um gosto que teve dentro de mim. Gabriela, há uma coisa, eu felizmente sigo a sua carreira, acho que não faltei ainda a nenhuma prova de montanha que tenha feito, só não fui nem às provas de karting, nem também às provas que tem feito em velocidade, também iremos falar desse aspecto, mas quero sobretudo partilhar com aqueles que não estavam nesse dia que para si foi histórico, o dia em que recebeu uma licença desportiva como prenda de 16º aniversário de vida. E eu estava na partida, tenho a honra de ser o speaker oficial do campeonato, e curiosamente há algo que lhe tenho que dizer, e digo-lhe enquanto comunicador e enquanto jornalista. É obra e é de coragem, porque a Gabriela arranca, bate literalmente, penso eu, uma ou duas curvas à frente, foi na primeira curva,
E nunca mais esqueço que percebi que tínhamos ali um piloto, porque quando vinha para baixo, obviamente, vinha ligeiramente abalada, mas a pergunta que faço ao seu pai, não sei se lembra, é que estava tudo bem e se o carro dava para compor. E manifestamente mal os mecânicos da Vetra colocaram o carro direito, lá foi a Gabriela por ali acima, sendo cada vez mais rápida, subida após subida. Fala-me um pouco desse dia, não apenas do acidente, como é que foi essa estreia na Falperra, em casa, numa rampa internacional, rampa que também ficou marcada pela vitória à geral na categoria do seu pai, em termos de campeonato europeu, um dos momentos também altos da carreira do José Correia, com quem iremos falar na próxima semana, mas fale-me desse dia, do dia em que se estreou nas 4 rodas com carroçaria e no CPM JC Group. Acho que o dia em si já metia-me em muita emoção, porque era a primeira vez então que eu ia fazer uma corrida de carro, ainda para mais um carro que eu gosto bastante, e sendo em Braga acho que ainda complica um bocadinho mais, porque estavam os meus amigos, a minha família toda a ver, e sentia assim uma ligeira pressão. A primeira subida então foi abalada um bocadinho por aí, acho que deixei-me ceder um bocadinho à pressão, algo que eu depois me consegui habituar, mas uma prova internacional, todo o público, toda a gente, e depois tudo muito focado em mim, porque eu tinha acabado de fazer 16 anos. A minha primeira corrida em Braga foi bastante complicado, então eu fiz a primeira subida assim muito nervosa. Tive um toque então na primeira curva, mas depois percebi que se dava para arranjar e dava para subir outra vez. Então fiz a segunda subida, correu tudo bem. Na segunda e fiz então a terceira e o carro variou. Tinha ficado um bocadinho danificado do primeiro toque. Aí eu tive as minhas 3 experiências, numa corrida apenas, em que o carro bateu, avariou e também consegui chegar lá acima. Então foi assim 3 experiências logo no começo, para uma primeira corrida bastante... Acho que me fizeram perceber um bocadinho mais da dinâmica e do que me poderia acontecer em termos de corridas. Gabriela, uma das coisas que quem segue o campeonato lhe reconhece é a focalização, porque quem vai ver os tempos subida após subida, desde o warm-up às subidas de treinos às subidas de prova, percebe que primeiro reconhece bem o relevado, faz uma subida muito cautelosa, a seguir vai progressivamente aumentando o ritmo e quando chega à hora da verdade, à hora das subidas oficiais de prova, registra sempre excelentes tempos, a não ser quando, como qualquer outro piloto, dá um toque ou tem uma pequena atravessadela, quando se anda no limite é isso que acontece. De onde é que lhe veio esta preparação? Vem do karting esta focalização? São também os conselhos que o pai dá? Como é que ganhou toda esta, não direi frieza, mas esta capacidade de se concentrar e de se focalizar para entregar o serviço bem feito no final de cada fim de semana de uma rampa? O meu pai sempre me disse que a primeira subida então seria sempre aquela a qual eu tinha que ir com mais calma, porque eu não sabia como estava a pista, como está o carro, nem como o carro se podia comportar naquela pista. Então a primeira é sempre com muita calma, para eu tentar perceber o traçado, para eu perceber como é que o carro está, afinações, que eu não sou grande ajuda nisso, mas sempre consigo dizer alguma coisa. E a segunda então eu vou melhorando e vou sempre aumentando, reduzindo neste caso os meus tempos, de forma a chegar ao tempo que eu espero conseguir. O meu pai sempre me disse isso e depois sempre consegui ter essa vontade dos kartings, também ia melhorando sempre as minhas voltas, volta após volta. A Gabriela, na época de 2019, teve uma época exemplar, conseguiu mesmo uma vitória à geral na sua categoria à chuva, na rampa da Serra da Penha, paisagem protegida logo no arranque da época, chegou ao fecho da época com a segunda posição na divisão 3 entre os turismos, sempre pertíssimo dos top 10. Obviamente, quando olhamos para trás e para a época de 2019, temos que considerar que a época da Gabriela Correia foi extremamente positiva. Sim, sem dúvida. A época passada acho que foi uma época excelente. Eu ingressei mais nesta época até para melhorar e para ver se finalmente consegui o primeiro a geral da minha categoria e um bom lugar nos turismos no final da época. Sendo que comecei o campeonato ano passado com a Penha, que era a primeira vez também que fazia, porque não pude realizar em 2018. E aquele terceiro lugar à geral e primeiro da categoria, acho que me incentivou bastante para este ano tentar fazer o meu melhor possível e então conseguir finalmente o primeiro lugar. Qual é o segredo para se conseguir retirar tudo daquele Seat Leon MK3? Que tipo de carro é? Como é que ele tem que ser abordado e domado para ser eficaz depois quando se chega à linha de chegada, neste caso passe a cacofonia,
e se registra o tempo. Qual é o segredo para conduzir bem aquele SEAT? Acho que o segredo é mesmo ter muita calma, as travagens podem ser tudo muito limpinho, é só temos que lograr muito bem as trajetórias se fizermos tudo correto e travagens, ponto de aceleração assim a sair da curva, não é preciso ser algo muito brusco, é com calma o carro vai. E as travagens eu acho que é o essencial naquele carro, porque uma pessoa não pode confiar no carro, sendo que é um tração à frente é muito mais fácil. Pelo menos eu achei isso, eu também já conduzi com tração traseira e não achei que tração à frente realmente é aquilo que eu considero mais fácil de conduzir. E os pontos de travagem então é o mais específico, porque posso confiar no carro, posso confiar que, ok, eu posso travar o mais tarde possível, que ele vai travar, ele vai conseguir entrar na curva e vou conseguir acelerar para ter uma melhor saída. Acho que esse é o melhor aproveitamento do SEAT em si. Eu tenho que fazer esta pergunta menos técnica. Fica mais nervosa quando vê o pai partir ou antes de partir? É uma pergunta um bocado complicada, porque sendo que sei que ele está a correr também, é muito. Deixa sempre aquele stress, mas acho que quando ele parte e quando ele está a fazer a subida em si, eu fico sempre ali com o telemóvel, a atualizar os tempos, a ver quando é que ele realmente chega e se correu tudo bem na subida. Vocês conversam muito sobre competição? Sim, bastante. Ele está também a ter uma excelente carreira, o pai que está, obviamente, numa segunda época ao volante de uma barqueta, um carro de competição, um verdadeiro carro de competição, nada fácil de conduzir. Não sei se já testou no circuito as barquetas, mas penso que sim, e penso que concorda comigo que tem sido também uma evolução enorme na carreira do seu pai. Este ano já finalmente com uma vitória à geral, na condução de um protótipo que não é nada fácil, pois não, Gabriela? Não, o protótipo há quem diga que é mais fácil de conduzir. Eu não considerei isso, achei que exigia uma grande preparação física e considerando o meu pai que não treina preparação física e foca-se muito no trabalho à semana e só as corridas mesmo ao fim de semana, acho que os tempos e o trabalho que ele tem feito nas corridas acho que tem sido realmente excelente. Gabriela, chegou a considerar a hipótese de fazer esta época com a braqueta? Sim, considerei. O que é que depois a fez optar por continuar, na nossa opinião, e muito bem, com o Seat Leon MK3? Ainda não tinha atingido aquilo que eu realmente esperava. Eu pensava que em 2019 iria conseguir, não consegui. Então optei por este ano realmente tentar conseguir. Achei que poderia ser a minha possibilidade de atingir então o primeiro lugar nos turismos e algum lugar assim satisfatório no geral dos turismos. E talvez na geral assim um bom lugar, mas o foco foi mesmo nos turismos 3 e nos turismos. Então acho que se realizar isso este ano ia ser fantástico, porque era aquilo que eu já esperava como objetivos para o ano passado. A Gabriela, em 2019, também fez uma perninha na velocidade, incluindo com uma presença muito bem conseguida em Espanha numa corrida internacional e com algumas corridas, se não me falha a memória, no Campeonato Nacional de Velocidade. É uma outra paixão, é possivelmente também algo a ver no futuro como um salto de carreira, ou tentará sempre conciliar essas duas paixões da montanha e da velocidade? Eu pessoalmente gosto muito mais da velocidade, porque é mais corrida direta. Acho que ainda não me sinto tão habituada às corridas, porque a concorrência direta acho que às vezes eu sou capaz de cometer alguns erros em ultrapassagens, porque tenho um bocado de medo também de estragar o carro. Como muita gente sabe, eu fico sempre assim um bocado mais triste quando faço. E na montanha acho que é uma forma mais técnica de eu aprender e aperfeiçoar as minhas trajetórias, portanto acho que a conciliação já era bastante bom. Gabriela tocou num ponto que eu acho que é importante realçarmos. A montanha tem essa excelente característica que permite a um piloto evoluir muito na busca daquele centímetro, na busca daquele milésimo. Sim, sem dúvida. Uma pessoa na montanha está sempre a correr contra o cronómetro e a perfeição é a coisa que mais é exigida então nas corridas de montanha. O Campeonato de Portugal Montanha JC Group tem nos últimos anos aumentado o seu impacto mediático. Também é daqueles pilotos que considera que é um campeonato que até, infelizmente, esta confinação forçada, uma vez mais, atendendo ao muito público presente em Mursa, é um campeonato que está cada vez com maior impacto junto do público e junto também dos mídias? Penso que sim, penso que é um campeonato que tem muito ainda para dar e que acho que ainda há bastantes pilotos que gostariam ainda de apostar nesse campeonato,
sendo que não é um campeonato assim muito absurdo em termos de preços, como é a velocidade, do que eu tenho mais experiência, não é? E acho que se as coisas fossem ainda um bocadinho mais económicas, o campeonato de montanha poderia subir assim para um nível bem visto em termos nacionais. Gabriela, o desporto motorizado é exemplo de outros desportos em termos nacionais e internacionais, tem felizmente quebrado essa barreira, esse tabu de ser uma coisa só para homens. Obviamente, basicamente, essa velha história de que andar dentro de um carro de competição era obrigatoriamente para quem tivesse barba rija está cada vez mais desfeita e manifestamente o seu exemplo, para além de ser mulher, começou muito cedo, começou menina, como outras meninas que nós temos no karting e como hoje temos já felizmente muitas pilotos e sobretudo também muitas navegadoras de grande nível nos ralis, eu perguntava-lhe se sente como exemplo e se também concorda que é fundamental que cada vez mais se desmistifique esta ideia de que as mulheres não podem ombrear com os homens na competição automóvel. Eu penso que isso é um grande tabu, claro. Agora pelo que eu tenho visto ao longo dos anos, tem-se diversificado bastante. Há muitas mais mulheres agora no automobilismo, o que me deixa bastante contente. Sinto-me também um exemplo, porque comecei novinha, nos carros principalmente, e fui para o meio dos homens, em que aí mesmo só há mesmo homens, na montanha, é bastante complicado. Mas penso que isso é algo que poderá mudar agora nos próximos anos também, porque acho que agora as pessoas não ligam tanto a isso e que as mulheres também conseguem ver que não é um mundo então só para homens e acho que também consegui passar bem essa diferenciação. Gabriela, é contactada por outros jovens, porque a sua presença nas redes sociais é uma presença muito forte, hoje é uma figura pública, e pela melhor das razões. É contactada para lhe perguntar como é que é a experiência por outras jovens que até que questionem como é que possam começar ou não? Sim, por acaso recebo bastantes mensagens sobre isso e perguntam-me como é que eu teria licença, como é que então comecei nas corridas ou simplesmente conselhos como podem fazer para melhorar. Acho que isso, por acaso, tem sido uma grande ajuda também para mim. Sinto-me bastante realizada também a poder ajudar outras mulheres e outras pessoas a ingressar também neste mundo. Sempre teve o cuidado nas suas entrevistas de dar conta de que, gostando como gosta muito de competição, os estudos para si teriam sempre prioridade. Sim, sem dúvida. Os estudos têm que estar sempre em primeiro, meu pai sempre me disse isso. Sem escola não há corridas e sem boas notas, muito menos. Então tenho que sempre manter aquele lado a lado e com os estudos. Sonhos, objetivos a traçar na sua carreira desportiva no futuro. Já sabemos que quer chegar aos títulos na montanha e de certeza que o irá fazer, mas que outros objetivos viáveis, atendendo ao facto de ir conciliar nesta fase de estudos e daqui a uns anos, ainda faltam alguns, mas daqui a uns anos, a sua carreira possivelmente empresarial, até porque filha de peixe sabe nadar, e neste caso também sabe correr, diga-se de passagem. Que objetivos é que gostaria de cumprir na sua carreira? Eu gostava bastante ainda de realizar algumas provas de circuito na Europa, porque o circuito é sempre aquilo que mais me fascina um bocadinho e ter aquele contacto direto com pilotos diferentes e com muito mais experiência que eu acho que me iria ajudar bastante e gostava muito que o meu percurso passasse por aí. No entanto, também gostaria de realizar algumas provas, pelo menos em Espanha, de montanha. São dois objetivos que eu gostava bastante ainda de atingir. Gabriela, nós obviamente temos a consciência em cada dia que passa que Portugal até está a ter uma boa performance neste campeonato da montanha da pandemia do Covid-19, parece que já chegamos ao pico e que as coisas agora estão a irem cada vez mais no bom sentido, mas obviamente também temos noção de que provas desportivas possivelmente antes do segundo semestre, e isto na melhor das hipóteses, não teremos. Na sua opinião, e como sabe, tenho sempre feito esta questão a todos os pilotos que falo, é preferível pensarmos numa época mais curta, bem feita e que não estrague os planos de 2021 ou tentar a todo o custo cumprir os calendários por inteiro apenas em meio ano? Eu acho que seria uma boa ideia, pelo menos tornar o campeonato um bocadinho mais curto, visto que agora não temos muito mais meses para realizar, sendo que as provas que faltam ainda poderíamos fazer nos meses que restam. E acho que entrar no campeonato então de 2021, 21 neste caso,
Acho que seria um bocado um erro, porque iria estragar aquela ideia do o campeonato de 2021, então não faz muito sentido, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que o campeonato a ser teria de ser este ano, mesmo que tivessem que encurtar um bocadinho, não acho que não havia problema. Então realizar as provas que dessem, realizar este ano e para o ano começarmos então com uma época direitinho, com tudo o que temos direito das provas todas. E lá nos encontraremos, Gabriela, a vê-la com o capacete dentro do seu lindíssimo Seat Leo MK3 da JC Group Racing Team e preparado pela Vetra Motorsport. Gabriela, quero-lhe agradecer profundamente a disponibilidade que teve para a gravação deste programa Motorsport hoje, dar-lhe uma saudação também à sua família, desejar que esteja tudo bem com a vossa saúde e também desejar que seja rápido esse momento em que regressaremos àquela linha de partida para eu chamar para o semáforo verde a princesa da montanha. Muito obrigada pelo convite. E foi assim mais um programa Motorsport hoje na V-Motores e na Gol FM. Hoje connosco esteve Gabriela Correia, ela que é hoje já um dos craques do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Um programa assinado por Joaquim Amandio Santos, com a edição de vídeo a cargo de Armando Leitão e a sonoplastia assinada por Paulo Seabra. A todas as nossas saudações. Até à próxima emissão.